Olá, meus amigos e amados irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje eu quero falar a respeito sobre escatologia em uma forma mais resumida e menos complexa de se entender, sabendo que existe 4 tipos de escola, né, de escatologia que vai defender este tema: é a pré-milenismo, dispensacionalista, pré-milenismo histórico, amilenismo e o pós-milenismo, né? As escolas que contêm mais adepto deste tema, deste estudo, são, na verdade, o pré-milenismo dispensacionalista e o amilenismo, né? O pré-milenismo histórico, existe um grupo sim, mas bem pequeno, e assim como também o pós-milenismo já foi até meio que derrubado esse tipo de estudo, porque ele não tem muitas características bíblicas, mas alegorias, né? Esse é o perigo de tudo, são as alegorias. Então, o que se enquadra melhor biblicamente é o amilenismo e o pré-milenismo dispensacionalista. O cerne do estudo escatologia significa estudo das coisas que ainda hão de acontecer. O cerne da escatologia, né, o centro disso tudo é o milênio, né? Quando você falar sobre escatologia ou pensar em escatologia, você pensa logo em milênio, né? Alguns vão defender que Jesus vem antes, né, do milênio, outros que não haverá milênio e outros que Jesus vem depois do milênio, né, que é o pós-milenismo. O pré-milenismo dispensacionalista é aquilo que nós aprendemos, né, que vai falar a respeito da vinda de Cristo Jesus, né, a primeira vinda e depois a segunda vinda. A primeira vinda, depois a morte de Cristo Jesus, a ascensão daqueles que estavam no seio de Abraão, né, depois a volta, o encontro, o rapto da igreja, né, o rapto da igreja de uma forma secreta, na qual ninguém, né, nenhuma pessoa vai ver Cristo Jesus. Na verdade, a igreja vai ser raptada secretamente, e aí então iniciará, né, os 7 anos, a última semana que falta, né, das 70 semanas, às 69 semanas, né, falta uma semana. Então essa última semana, que é 7 anos, se cumprirá então, né, depois da volta de Cristo Jesus, né, do rapto da igreja. Aí iniciará então, né, essa semana. E depois dessa semana haverá no céu, né, o tribunal de obras, né, que receberemos os nossos galardões. Isso o que explica, na verdade, a teologia, né, a escatologia pré-milenismo dispensacionalista, né, é o que ela ensina, na verdade. E que então a igreja estará recebendo ali os galardões, tudo, e aqui embaixo, né, ficará, né, o povo que não ouviu a palavra, aqueles que ficaram, aqueles que não obedeceram, né, Israel também ficará, enquanto a igreja, a noiva de Cristo, estará na bodas do Cordeiro, o povo, os desobedientes, os bodes, Israel estará aqui padecendo na mão do anticristo. E depois, quando finalizar os 7 anos, né, que é a última semana, Jesus então vem, né, derrota ali o anticristo e reina então aí se estabelece o milênio, né, o milênio, de uma forma literal. O pré-milenismo dispensacionalista, eles creem que, na verdade, é um ensino mais ensinado pela Assembleia de Deus, né? E é um dos mais adotados. Se for ver, 80% das pessoas, 70% aí adotaram, na verdade, este estudo, né, como algo concreto, como algo certo, né, correto, mas sem, na verdade, compreender ou, né, apresentar verdades bíblicas, né, porque nós temos que ter uma coisa conosco, sabe? Nós temos que ser honesto intelectualmente com nós mesmos, entendeu? Temos que ser honestos intelectualmente e espiritualmente com a gente, né? Com nós mesmos. Quando nós pegamos uma verdade, uma tese, melhor dizendo, uma tese,
e apresentamos aquela tese, ou escutamos e defendemos aquela tese como algo absoluto, né, como algo verdadeiro, como algo incontestável, nós acabamos que sendo desonestos, porque não apresentamos outras verdades, outros estudos, e fazemos comparações bíblicas para chegar a um consenso, né? E isso daí é muito característico do tempo medieval, né? Na qual as pessoas, o catolicismo queimou muitas pessoas, né, por apresentarem, né, um evangelho genuíno, algo da palavra de Deus, que contestava sobre as indulgências, sobre você comprar, né, a sua salvação, pagar também indulgências a respeito de ficar menos tempo no purgatório, e essas coisas foram quando Martim Lutero apresentou as teses, né, refutando tudo isso que o catolicismo ensinava, né, alguns que defenderam, que adotaram esta tese foram queimados, outros foram aí crucificados, outros, né, sofreram mártires cristãos, foram mártires cristãos por defender, né, por ir contra o sistema religioso, né. O sistema religioso ele vai fazer com que você fica meio retraído, né? Retraído sem poder questionar, sem poder dizer, eu não concordo com isso. Se você hoje apresentar, né, se você hoje contestar um ensino que está sendo ministrado em N religiões e ministérios, você vai ser colocado aí ou taxado como bode, como alguém rebelde, como excluído da igreja. Algumas igrejas vão até excluir você, sabe, meio que sistema religioso, né? Aquela coisa mais grotesca, onde aquilo que a igreja ensina e fala tem que acontecer, e se você não fizer, se você contestar contra, você é o rebelde e você está excluído, né? Isso aí lembra um pouco do sistema religioso, e o próprio Jesus, ele quebrou isso, né? Ele quebrou. Jesus foi contra o sistema religioso, a ponto de nós entendemos, eu vou dar a suposição da mulher samaritana, quando chegou até Jesus, apresentou: olha, Jesus, alguns dizem para que nós adoramos aqui em Gerezim, outros dizem para que nós adoramos em Jerusalém. Onde que a gente tem que adorar? E Jesus olha para ela e fala: o tempo está chegando, chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está lá em João capítulo 4, versículo 24, se eu não me engano. Então nós temos que entender que a verdadeira vida cristã, ela não está ligada aos cultos litúrgicos, aos regimentos da igreja, e sim naquilo que você é com Cristo Jesus, naquilo que você é no seu dia a dia. Claro que nós congregamos porque, né, isso faz bem, você está no meio dos irmãos, você está na igreja, mas não que a igreja tenha que reger todas as coisas, você tem que obedecer, né, entender e fechar a cabeça naquilo. Não, você precisa estudar, você precisa aprender a palavra, você precisa aprender a contestar sem medo daquilo que as pessoas vão pensar ao seu respeito. Se você é bode, se você é rebelde, deixa que pensar o que quiser pensar, você tem que ter na sua mão a verdade, né? A verdade. Então, o dispensacionalista, o pré-milenismo dispensacionalista, ele deixa aí algumas lacunas, né? Tipo, enquanto ali a igreja a noiva está com Cristo, né? A noiva está com Cristo, e as pessoas que estão aqui, que ficaram, né, na mão do anticristo, algumas vão ser torturadas e se não negar o nome de Jesus, né, e não aceitar o carimbo da besta, vai ser torturado, vai morrer, e esse vai receber aí, né, a salvação. E isso aí é meio que fantasioso, né, porque Jesus, ele fez um sacrifício perfeito, único e agradável, né, único sacrifício, né, algo perfeito, que não tem lacunas ou espaços, não. Foi perfeito, foi um sacrifício perfeito. Então, quando a pessoa está nesse tempo aí da tribulação, ela então não nega, né, né, o nome de Cristo Jesus, e não aceita o carimbo, e ela se salva. Esse negócio de se salva me deixa encabulado, e não tem lógica, entendeu? Você se salvar, não tem lógica. É Jesus que salva, né? Ponto final.
deixa algumas lacunas. E o que, na verdade, as pessoas têm falado, eu não abri ainda a palavra, eu vou falar, né, nós vamos abrir o texto da palavra de Deus aqui, é que alguns acreditam, né, os pré-milenismo, dispensacionalista, eles creem que a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes disso. Depois, então, iniciará a última semana. O pré-milenismo, eles levam Apocalipse capítulo 20 de uma forma literal, né? Enquanto outras escolas, eles adotam o Apocalipse capítulo 20 como uma forma simbólica, né? E já o dispensacionalista, né? Ele adota isso como algo literal. Jesus reinará, né? Ali no milênio, que vai ser instaurado aqui na terra, e por 1000 anos, né? Sobre a paz com Cristo, e assim vai, né? É um dispensacionalista é algo muito complexo, na verdade, para você entender e para você chegar a um consenso. Eu lembro que quando eu comecei a estudar teologia, eu não sou um expert em escatologia, mas tem um pouquinho de compreensão, né? Um pouquinho de compreensão. Eu lembro que tinha até os mapas, né? Eu comprei um mapa uma vez na Conde de Sargeiras, lá em São Paulo, sobre o esquema, né? do pré-milenismo dispensacionalista, que faz todo aquele mapa bonito, e você fala assim, nossa, isso tudo é perfeito. Quando você começa a comparar biblicamente e você acaba não sendo infiel com o seu intelecto, e acaba sendo honesto com a sua espiritualidade, com o seu intelecto, você começa a comparar outros estudos. E aí é onde você vê que há algumas divergências, mas isso não vai impedir de você ir para o céu, né? Ambos estudos, o pré-milenismo dispensacionalista e o amilenismo, eles entendem algo e chegam a um consenso. Jesus voltará e buscará a igreja, né? Jesus voltará e arrebatará a igreja. Isso é incontestável. Isso aí nós precisamos sim concordar. Mas algumas divergências. E vou ler com vocês aqui em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, Mateus 24 vai falar também, mas eu prefiro Marcos porque Marcos é mais compacto, ele é mais resumido, né? Entre os evangelhos sinópticos, Marcos é o que resume, né? Aborda um tema que nos outros evangelhos decorre, mas de uma forma mais compacta, mais resumida. Então eu prefiro Marcos. Marcos capítulo 13 vai falar sobre os sinais antes do fim, né? Que vai falar ali Tiago, João e André perguntando em particular, né? Quando essas coisas vão acontecer, o sinal do final, né? As coisas dos últimos dias e tal. Então Jesus começa a explicar para eles, fala, vai ter aí ouvireis rumores de guerras, peste, fome e tantas outras coisas, entendeu? E quando você começa a decorrer, o texto é muito grande, então eu vou ler com os irmãos aqui. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É preciso ocorrer assim, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares. Estas coisas são os princípios das dores de parto, né? Mateus vai dizer princípios das dores, né? Então esse período nós já estamos vivendo. São os princípios das dores, nós estamos vivendo. É peste, H1N1, é ebola, é gripe suína, que é H1N1, tantas outras, como malária e terremoto, guerra, tsunami, rumores de guerra, ali a China, Coreia, Estados Unidos, aquele negócio de guerra nuclear, vai, não vai. Então nós já estamos no princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. O que você tem que compreender é o que na verdade a Bíblia está dizendo, né?
O pré-milenismo dispensacionalista, ele acaba dando alguns tropeços, porque ele pega o Antigo Testamento para conseguir entender o Novo Testamento, quando na verdade é o Novo Testamento que explica o Antigo Testamento, entendeu? E quando você fica muito preso ao Antigo Testamento e acaba deixando que o Novo Testamento em algo meio que simbólico e tal, e fica complicado. Então você começa a compreender aqui na Bíblia Sagrada o que Jesus estava dizendo para os seus, quando vos levares, versículo 11, quando vos levares, Marcos capítulo 13, versículo 11, quando vos levarem para vos entregarem, não preocupeis de antemão com o que vais dizer, mas falai o que vos for concedido na hora, porque não sois vós o que estáis falando, mas o Espírito Santo. Decorrendo, versículo 14, quando virdes a abominação, quer dizer, quando você vê, quando vocês verem, o Jesus está na verdade dizendo, né, o prenúncio da sua volta, né, o que vai acontecer antes da volta de Cristo, né, antes do retorno, da sua segunda vinda, né. O pré-milenismo dispensacionalista, ele vai classificar a segunda vinda em duas fases, né. Primeira vinda, quando Jesus vem, né, em carne e osso. Depois a segunda vinda, eles vão classificar em duas partes, que Jesus vai arrebatar a igreja vai de encontro com Jesus nos ares, e depois, quando acaba os 7 anos de tribulação, de falsa paz, que é dividido em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tribulação, Jesus então vem, né, para derrotar o anticristo com o sopro da sua boca e tal, e aí vai se estabelecer o milênio. E eles dizem que não haverá, que nós não passaremos pela grande tribulação, e é onde que eu quero falar que nós iremos passar pela tribulação. Eu compreendo assim, né? Se você tem um entendimento diferente, não quer dizer que eu vou para o céu, e você não, entendeu? Que você querer me jogar na fogueira por causa disso, também não, você está entendendo? Não é... Uma coisa eu tenho que ter ideia, se Jesus vai voltar, se eu vou passar pela grande tribulação, é uma coisa, né? Amém. Se eu passar, eu estou preparado para enfrentar a grande tribulação. Agora, imagina se eu estou esperando a volta de Cristo Jesus, o rapto da igreja, e não acontece. E aí eu entro despreparado, né, para a grande tribulação. É mais complicado, né? Então eu prefiro adotar esse tipo de ensino, e você vai ver que tem base bíblica, né? E é mais simples de entender. Isso que é o mais gostoso, é mais simples de entender, né? Por que eu entendo assim? Vou dar uma suposição para você. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida, né? Quando isso iria acontecer, a Bíblia vai dizer que Deus endurece o coração de Faraó, e ali é lançado sobre o Egito 10 pragas, né? As 10 pragas. O povo de Deus não foi poupado, né, de participar dessas 10 pragas, mas foi preservado em meio a essas tribulações, a essas dificuldades. O povo foi preservado, né? Acontecia na casa do egípcio, mas na casa do crente não. Acontecia morte na casa do egípcio, mas na casa do crente não. Acontecia fome, escuridão espessa, as rãs, os piolhos e sarna e tantas outras coisas que foram lançadas na casa do egípcio, mas na casa do crente não. É isso que é glorioso você entender diante de Deus, que Deus ele é um Deus poderoso, que ele preserva os seus filhos em meio à angústia e à tribulação, entendeu? Então, se você é, né, servo fiel de Cristo Jesus e vai ser preservado até o fim, né, você vai passar por isso, mas você vai estar glorificando o nome do Senhor Jesus, e Ele vai te dar graça para isso, assim como, né, nós não somos diferentes dos nossos pais na fé, né, dos patriarcas que foram lançados na cova dos leões, foram
castigados, foram torturados, foram banhados a piche e colocado fogo e levantado como tocha humana para acender a cidade de Roma, né? E tantas outras coisas, tantas outras atrocidades que fizeram com o povo de Deus, e mesmo assim eles não negaram o nome de Cristo Jesus em meio às tribulações, às dificuldades. Até entanto, alguns que já estavam participando ali do tempo da igreja, quando as cartas do Apocalipse foram escritas, eles já pensavam, né, que já estava acontecendo na verdade, né, esse templo de aflição, né? E Tessalonicenses eu vou falar também lá a respeito de Tessalonicenses para que você consiga compreender, né, o que Paulo estava dizendo, para tentar alertar os irmãos. Calma, meus irmãos, ainda não chegou a hora, não chegou o tempo, né? Marcos capítulo 13, versículo 14, acabei de falar agora, né, sobre esse exemplo, né, do povo no Egito, participando dessa, povo de Deus no Egito, participando dessas coisas. 14. Quando virdes a abominação da desolação, de que o profeta Daniel falou, situado onde não deve estar, quem estiver lendo, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, não desça, não entre para tirar o trigo da sua casa. O que tiver ido no campo, ao campo, não volte atrás para buscar o seu manto. Ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas, e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, e nunca, jamais haverá. E se o Senhor não tivesse, preste bem atenção nisso, e se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma vida se salvaria. Mas, em atenção aos eleitos que ele escolheu, abreviou os dias. Abreviou os dias. Algumas pessoas vão dizer, mas esse aqui é, na verdade, o povo de Israel, né? Não. Isso aqui está falando dos eleitos de Cristo, né? A Bíblia nos diz que nós não fomos eleitos agora, nesse exato momento, ou uns anos atrás. A Bíblia diz em Efésios que nós somos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, Então, toda a história, todo o plano divino, ele tem um propósito, né? E esse propósito se cumprirá. Então, quando nós entendemos que o versículo 20 está dizendo, se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma vida se salvaria, mas em atenção aos eleitos que ele escolheu, abreviou os dias. Entendeu? Esse tempo abreviado, você já consegue compreender, na verdade, que será, né, o período aí da última semana, né, que não está escrito, já tentaram marcar, já tentaram colocar data, já fizeram de tudo, né, para dizer, Jesus vai voltar, vai vir tal ano, tal dia, tal lugar, tal, e não acertaram. Então, a última semana está lá registrado só para o Papai do Céu. Então, esses dias abreviados, nós entendemos aí que é os 7 anos, né, na qual estaremos participando das tribulações, né? A igreja participará, a igreja estará aqui vendo o anticristo ser levantado, a perseguição se instaurará, mas em meio a tudo isso, Deus preservará o seu povo. Deus estará mostrando que Ele é verdadeiramente Deus na vida do cristão, e que o cristão verdadeiramente glorifica a Deus em meio à tribulação. E não porque nós somos bons, mas porque a graça de Deus superabundou a vida do cristão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, ela é poderosa. Ela restaura a vida do homem, ela protege a vida do homem, ela garante a vida do homem, a salvação. Porque se dependesse de mim para garantir a salvação, eu estava perdido, meu irmão. Mas como a salvação é garantida por Deus, então glórias a Deus por isso, porque Ele me preserva na santidade, Ele me preserva na vida com Ele, em Cristo. Ele me preserva no momento em que eu estou fraco, nos momentos em que eu estou forte. Ele preserva, é Ele que preserva, a perseverança dos santos. Quando virdes a abominação, né? Então, o pré-milenismo dispensacionalista, ele é muito complexo.
E existe o outro ensino, a outra escola que é muito adotada também, que é o amilenismo, né? O amilenismo. O A significa 100, né? No grego, não sei se é no grego ou no hebraico, significa 100, milênio, né? Na verdade, eles não interpretam o milênio de uma forma literal, mas uma fórmula simbólica, né? De uma forma simbólica. Não coloca o milênio como algo literal, mas algo simbólico, né? E é isso que o amilenismo, na verdade, defende. E o amilenismo, ele defende sim que a igreja passará pela grande tribulação, né? A igreja passará pela grande tribulação, embasado aonde? Embasado, né, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, para finalizar este resumo sobre escatologia, né? Não sei se eu consegui ser sucinto, né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida naquilo que eu possa ajudar, claro que vou estar falando com os irmãos aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, quer dizer, enquanto irmãos tessalônicos, prestem bem atenção, né? O que acontecia naquela época? Estava levantando-se alguns apóstolos, falsos cristos, e estavam dizendo: olha, está chegando aí a volta, Jesus está voltando, Jesus está próximo, isso, aquilo. Então eles já levantavam essas afirmações. Então Paulo levanta esse tema, este assunto aqui, para rebater aquilo que estava sendo disseminado dentro da igreja, entendeu? E ele estava: quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos demovais, quer dizer, não se mova facilmente do vosso modo de pensar. Olha, não perca, na verdade, aquilo que nós ensinamos para vocês, daquilo que nós doutrinamos vocês, daquilo que nós sofremos, né, para levantar essa igreja, daquilo que nós lutamos, né, aprendemos em Cristo Jesus para ensinar vocês. Não perca o vosso entendimento, né, não tira o seu foco, né, disso. Não demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis. Para de se perturbar, para de pensar outra coisa, para de olhar para outras cartas, né, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola. Quer dizer, algumas pessoas estavam ali demovendo o seu pensamento, né, tirando o foco daquilo que Paulo estava ensinando por epístolas. Algumas pessoas estavam, né, escrevendo cartas, dizendo: olha, isso aqui é a mesma coisa que Paulo fazia com a igreja de Tessalônica, ensinando a verdade. Algumas outras pessoas estavam também disseminando falsos ensinos e dizendo para as pessoas outras cartas, por epístolas, nem por epístolas, nem por palavras, nem por epístolas, como se fosse nossa. Quer dizer, eu não mandei nada ao contrário disso, gente. Não perca o vosso entendimento, não sai do foco como se eu tivesse mandado alguma coisa. Eu não mandei nada disso, né? No sentido de que o dia do Senhor tenha chegado. Eles já estavam preocupados quanto à perseguição que estavam enfrentando, quanto à perseguição. Eles já estavam dizendo: olha, algumas cartas estavam sendo enviadas, que não era biblicamente que nós conseguimos entender por Paulo. Então Paulo estava dizendo: olha, não perca o vosso entendimento, por epístola, por palavra, por carta, seja lá o que for, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Não vos recordeis que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, a fim de que seja revelado ao seu tempo.
Então, uma coisa que nós entendemos diante desta passagem: a igreja não será arrebatada antes da tribulação. Nós passaremos pela semana na qual o anticristo será apresentado, nós passaremos por esta semana na qual iniciará a grande tribulação, e aí sim o Senhor se manifestará no nosso meio, né? Nós entendemos por isso, baseado em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. É algo que tira muitas das vezes o foco de algumas pessoas, e as pessoas ficam perguntando: será que vão passar? Será que não vão passar? Bom, eu biblicamente creio que a igreja irá passar. Agora, se você não crê, não vou julgar você, não vou jogar você no inferno, né? Não vou, né? Mas você pode aí, né, se deparar, né, com a tribulação e não estar preparado com o seu psicológico, né? Falando, rapaz, o chicote está estralando mesmo, né? E aí você pegou de surpresa. Então eu prefiro, né, entre o pré-milenismo dispensacionalista e o amilenismo, que é uma teologia mais reformada, né, para o lado mais reformado, né, que as igrejas presbiteriana, batistas e algumas assembleias também, né, aderiram, né, pegaram este ensino como regra de fé, como base, e eu prefiro ficar com isso mesmo. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e você prepare a sua vida, né? Se prepare em Cristo Jesus, abra sua mente, já estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra, né? E se prepare, o Senhor está voltando, Jesus está voltando, o Rei está voltando, Isso daí nunca foi tão real como nos dias de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus.